Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese Passo a Passo. Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como que você vê a Bíblia e lê ela. Você em algum momento já se perguntou por que a Igreja Católica trata a Bíblia com tanto respeito? Por que o padre beija o evangeliário na missa? O que você vai descobrir hoje é que a Bíblia ela não é apenas um livro antigo com histórias religiosas. A Bíblia é muito mais do que isso. E o Catecismo da Igreja, nos parágrafos 101 a 104, ele vai nos revelar um pouco mais sobre esse tesouro. Então aqui a gente está começando o artigo 3 da primeira parte do Catecismo. Antes de entrar nos parágrafos, deixa eu te contar o que eles têm em comum. Esses 4 parágrafos, eles respondem a uma pergunta que é fundamental. Como que Deus fala conosco? Imagine que você tem um amigo que mora muito longe, em outro país, e que fala uma língua que é totalmente diferente da sua. Como que vocês vão se comunicar? Ele vai precisar aprender a sua língua ou você vai precisar de um tradutor, né? Agora pensa o seguinte, Deus, ele é infinito, Deus é eterno, todo-poderoso. E nós somos seres limitados, pequenos, mortais. Como é que Deus, que é tão grande, consegue falar com a gente de um jeito que a gente consiga entender? E essa é a resposta que o Catecismo vai nos dar aqui nesses parágrafos. Então vamos ao parágrafo 101, que diz o seguinte: na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhante à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Parece complicado, né? Mas olha só como que é simples. A palavra mais importante aqui é condescendência. Mas cuidado, essa palavra ela não significa olhar de cima para baixo com desprezo. Condescendência aqui tem um sentido de descer junto, de abaixar-se para ficar no mesmo nível. Sabe quando você vê um pai brincando com um filho pequeno? O pai é adulto, inteligente, conhece inúmeras coisas que uma criança não sabe. Mas quando esse pai vai explicar alguma coisa para o filho, sei lá, de 3 anos, ele não vai usar termos complicados. Ele vai se abaixar, ficar na altura da criança, vai usar palavras simples e usar brinquedos como exemplo para tornar essa explicação mais fácil. Então Deus faz exatamente isso na Bíblia. O Catecismo faz uma comparação perfeita. Jesus é Deus, mas ele se fez homem. Ele assumiu um corpo humano. Sentiu fome, sede, cansaço. Por quê? Para estar perto da gente, para nos salvar, para a gente conseguir vê-lo e tocá-lo. A palavra de Deus ela é divina, perfeita e eterna, mas ela se fez escritura humana. Ela assumiu a forma de palavras que nós conseguimos ler, em idiomas que existem escritas por pessoas reais. E por que tudo isso? Para que a gente conseguisse entender o coração de Deus. É o mesmo movimento de amor. Então, quando você abrir a Bíblia e não entender alguma coisa de primeiro, não é para desanimar. A gente tem que sempre lembrar que Deus está falando com a gente do jeito que a gente consegue ouvir. Então, se chegar nessa situação, peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender. No parágrafo 102, nós lemos o seguinte: por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Aqui o Catecismo responde a uma dúvida que muitas pessoas têm. A Bíblia ela tem 73 livros: Gênesis, Êxodo, Salmos, Evangelhos, as cartas de São Paulo. São vários autores, várias épocas, vários estilos diferentes. Como é que isso pode ser então a palavra de Deus?
Não seriam palavras no plural? Então, o catecismo, ele deixa bem claro, Deus fala uma palavra só, e essa palavra é Jesus. Então, do primeiro versículo do Gênesis, né, no princípio Deus criou o céu e a terra, até o último versículo do Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Então, no Antigo Testamento, Jesus ele é preparado, ele é profetizado, prometido. No Novo Testamento, Jesus nasce, vive, morre, ressuscita e nos envia o Espírito Santo. A gente pode imaginar a Bíblia como um quebra-cabeça gigante. Cada livro da Bíblia, cada versículo, cada história é uma peça desse quebra-cabeça. Sozinha, as peças parecem coisas separadas que não dão sentido. Mas quando você termina de montar esse quebra-cabeça, o que aparece é Jesus Cristo. É por isso que nós católicos não lemos o Antigo Testamento como coisa velha que não vale mais. Claro, nós lemos o Antigo Testamento procurando Jesus escondido ali. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando Abraão ele estava para sacrificar Isaac e Deus providenciou um carneiro no lugar do filho. Quem é esse cordeiro substituto? É Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto para curar o povo que tinha sido picado pelas cobras, quem que é esse? É Jesus erguido na cruz para nos curar do veneno do pecado. Então tudo na Bíblia fala de Jesus. E nesse parágrafo 102 ainda nós temos aqui uma citação de Santo Agostinho, que diz o seguinte: lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Então nós podemos traduzir essa citação de Santo Agostinho, né, que ele acaba dizendo algo incrível, que o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. Já o parágrafo 103 diz o seguinte: por esse motivo a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então agora, aqui com esse parágrafo, a gente entende por que o diácono ou o padre beija o evangeliário na missa. Não é só um gesto bonito, é uma forma de mostrar: olha, aqui está Jesus falando, esta palavra merece nosso amor e respeito. E olha só que coisa bonita, a igreja diz que nós devemos ter pela Bíblia o mesmo respeito que temos pela Eucaristia. Então o catecismo aqui usa uma imagem muito bonita. A igreja nos dá pão de duas mesas. Então basta você lembrar da última missa que você foi. No presbitério existem dois lugares principais. O primeiro lugar é o ambão, que é a mesa da palavra, né? É onde que se lê a palavra. Ali Cristo é proclamado e entra pelos nossos ouvidos. E a outra mesa é o altar, a mesa da Eucaristia, é onde o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Jesus Cristo. Ali, Cristo é consagrado. As duas mesas alimentam a gente, né? Agora, por que duas mesas? Nós, seres humanos, nós precisamos de dois tipos de alimento. Um alimento para a mente e para o coração, que é a palavra de Deus, que ela que nos ensina, nos guia, nos ilumina. E o alimento para a alma, a Eucaristia, nos dá a própria vida de Cristo, ela nos transforma por dentro. Então, se você só vai à missa e não lê a Bíblia em casa, você está, digamos que, desnutrido espiritualmente. Se você só lê a Bíblia, mas não vai à missa, também está incompleto. Nós precisamos das duas coisas. E aqui um outro paralelo que eu faço também com a Santa Missa, né? Provavelmente você já percebeu que ela tem duas grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra é a primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho e homilia. Essa é a liturgia da palavra, primeira parte da missa. E depois temos a liturgia eucarística, o ofertório, consagração e comunhão. Né? Isso não é à toa, é a igreja nos dando
o pão das duas mesas. Então, da próxima vez que for à missa, preste atenção nas leituras, tanto quanto você presta atenção no momento da consagração. Né? Jesus está presente nesses dois momentos. E agora o parágrafo 104 diz o seguinte: na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. A palavra-chave aqui é incessantemente. Incessantemente significa sem parar, sem cessar, sempre, continuamente. A Bíblia, ela nunca fica velha. Você pode ler o mesmo versículo 1000 vezes e na 1001ª vez Deus vai falar algo novo com você. Então muita gente acha que a Bíblia é só um livro escrito por humanos há muito tempo, mas o catecismo, nesses parágrafos, deixa muito claro que a Bíblia não é palavra humana, ela é palavra de Deus. Ela tem força, tem vida, tem poder. Então a Bíblia, ela nos alimenta, nos dá sabedoria, consolo, direção e também nos fortalece, dando coragem, esperança e paz. E olha só que bonito que o parágrafo 104 escreve aqui no final. O Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. A Bíblia não é um livro de regras que Deus mandou de longe. Ela é uma carta de amor que o Pai escreveu para a gente. Né? Novamente, o Pai que está no céu vem carinhosamente ao encontro de seus filhos. Quando você abre a Bíblia, não está abrindo um livro de história, você está abrindo uma porta. E do outro lado dessa porta está o Pai esperando para conversar com você. Então, fazendo uma recapitulação, no parágrafo 101, nós vemos a condescendência de Deus. Né? Deus se abaixa para falar na nossa língua, assim como Jesus se fez homem, a palavra de Deus se fez escritura humana. No 102, nós vemos que é uma só palavra, mesmo com 73 livros, a Bíblia inteira diz uma coisa só, Jesus. Ele é o verbo único que ressoa em cada página da Bíblia. No parágrafo 103, nós ouvimos sobre as duas mesas. Né? A igreja nos alimenta de duas formas, com a palavra e com o corpo. Ambas merecem nossa veneração. E no 104, essa carta de amor. A Bíblia não é apenas uma palavra humana, é a voz real de Deus. O Pai vem carinhosamente falar com seus filhos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o catecismo e a palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos da série Catequese Passo a Passo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.